Olá, turmas. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham tido uma Páscoa maravilhosa aí com seus familiares, que tenha sido um dia de bastante reflexão e de alegria, né, nesse dia que é tão especial. Bem, hoje a gente vai estudar então a temática da faixa etária de acordo com as atividades de recreação. Então, desde lá do início das nossas aulas, eu venho falando que as atividades recreativas elas podem ser realizadas com diferentes faixas etárias, ok? Mas, dependendo da faixa etária, existem algumas características que têm que ser levadas em conta no momento de desenvolver e de planejar essas atividades. Então, hoje a gente vai ver quais são essas faixas etárias e o que a gente tem que ter em mente, né, na escolha, né, no planejamento e na execução, então, dessas atividades de recreação. Então, pessoal, quais são essas faixas etárias, inicialmente? Bom, a gente vai ver a faixa etária do 0 aos 2 anos, tá? Dos 2 aos 4, dos 4 anos aos 6, dos 6 anos aos 8, 8 anos a 9 anos, 8 a 10, desculpa, 10 a 12, 12 a 14 e 14 a 18. Daí então a gente vai ver a faixa etária adulta, a faixa etária da terceira idade e também os PCDs, certo? Do 0 aos 2 anos de idade, então, tá? Quais são as características dessa faixa etária? Nesse início de vida aí, né, pessoal, porque é o processo inicial aí de tudo, a criança, né, o neném, enfim, ele tá recheado de descobertas da cidade, então ele trabalha bastante com o tato, movimentos, formas, pesos, texturas diferentes, né, reproduzir sons. A criança nessa idade, ela tá começando a engatinhar, né, tá começando a andar, enfim, tá começando a descobrir a vida, né, por si só. Então, assim, nessa faixa etária aí do 0 aos 2 anos, as atividades são bem voltadas para a questão da coordenação motora. O que significa isso? Movimentos como abrir, fechar, né, empilhar, encaixar, puxar, empurrar, se comunicar, né? Então, é uma fase, assim, maravilhosa, né, que é cheia de novas descobertas aí. Novas não, descobertas mesmo, né? Quais são as atividades, então, adequadas para essa faixa etária? São todas aquelas brincadeiras, pessoal, que exercita esses movimentos que a gente estava falando agora. Então, geralmente os brinquedos destinados para essa faixa etária é de abrir, de fechar, de espelhinhos para se olhar, né, texturas diferentes para tocar. Então, é bem nesse sentido mesmo. Atividades de cantar também, né, para despertar a atenção da criança dessa idade. Atividades exploratórias de perguntas e respostas, de esconder, né? Cadê a Prof. Flávia? Tá aqui. Então, é nesse sentido, tá? A próxima faixa etária, então, dos 2 aos 4 anos de idade. Então, continuam essas características anteriores de descoberta, mas também começa aquelas questões mais de fantasia, né, invenção. As crianças começam a ter mais criatividade aí nessa faixa etária, porque começam a se deparar com historinhas, né, com desenhos, enfim. Então, os tipos de atividades adequadas são brincadeiras, tá? Sem regras. A criança ainda nessa faixa etária, ela não tem muita noção de regramento, então brincadeiras sem regras, utilização de formas
básicas assim de movimento, como correr, saltar, andar, rolar, né? Isso que as crianças gostam aí nessa faixa etária. E brincadeiras com representação de coisas do cotidiano, como por exemplo, brincar de mercadinho, brincar de casinha, brincar de escolinha, né? São coisas que esse público gosta, né? Esse público de crianças bem pequenas. Dos 4 aos 6 anos, então, quais são as características? Movimentação. As crianças nessa faixa etária não querem parar de se mexer. Elas não param, elas querem correr, elas querem pular, elas querem estar em movimento mesmo. Então, nessa faixa etária, elas começam a aceitar e a compreender algumas regrinhas. Elas têm uma maior atenção e concentração no momento do brincar, né? Tem interesse, elas começam a ter um interesse por números, letras, palavras, o significado, né, das palavras. Então, é nesse sentido aí que as atividades têm que serem desenvolvidas. Quais são as brincadeiras adequadas, então, para essa faixa etária? Brincadeiras, de preferência sem regras, né? De representação, tá? E atividades que trabalhem com números, com letras, né? Coisas bem básicas mesmo. A faixa etária dos 6 aos 8 anos, tá? Então, essa faixa etária tem ainda mais movimentação que a anterior, né? Eles não querem parar, estão com todo gás aí. Então, tem muita movimentação, né? A atenção e a memória da criança nessa idade, ela já começa a ficar boa, né? E nessa idade ela também começa a aceitar mais regras. Então, dá para, a partir dos 6, 8 anos, começar a inserir jogos, né? Que tem um pouquinho mais de regrinha aí. A criança convive muito bem em grupo nessa faixa etária. Ela começa a descobrir os seus interesses próprios diante do grupo, né? E há um despertar aí bem natural em relação à competitividade, né? A criança começa a ser mais competitiva. Eu quero jogar, mas eu quero ganhar, né? É uma coisa normal. Quais são os tipos de brincadeiras? Então, nessa idade, pequenos jogos, tá? Atividade em equipe, já que ela está conseguindo trabalhar com um grupo, né? Desafios, tanto com os outros quanto consigo mesmo. E atividades que tenham bastante movimentação, né? Que tenham bastante aventura, bastante adrenalina, né? Essa faixa etária gosta muito. Dos 8 aos 10 anos, tá? Então, a ideia, né? O pertencimento ao grupo é cada vez mais importante no avançar aí das idades. Então, nessa faixa etária ganha mais importante essa ideia de grupo, né? As crianças têm uma memória plenamente já desenvolvidas, então atividades que trabalhem com memórias são bem-vindas, né? E elas têm uma capacidade de reflexão já bem boa para medir as consequências aí, né, dos seus atos dentro das brincadeiras. Então, nessa faixa etária dos 8 a 10 anos, os tipos de atividades que são adequadas são brincadeiras, pequenos jogos, né, atividades que sejam em equipes, atividades que já lidem um pouco com a questão da estratégia também, né? Atividades de raciocínio e alguns desafios, tá? Na faixa etária dos 10 aos 12 anos, então, começa aquela questão da separação de sexo, né? Menino com menino, menina com menina, né? Não se mistura muito aí, né? As crianças começam a compreender essa questão da sexualidade. Então, ao início dessas diferenças de maturidade, né? As meninas estão na pré-puberdade e os meninos estão num período que ainda estão um pouco infantis, né? Isso é super normal, depois as coisas se emparelham. Então, começa esse isolamento também nos grupos pequenos, né? As chamadas panelinhas aí, que é bem características dessa idade. Então, quais são as atividades, né, aconselháveis para esse público dos 10 a 12 anos?
Então, esse público começa a perder o interesse por brincadeiras e começa a se interessar mais por jogos. Então, é aconselhável pequenos jogos ou jogos, né, não tão complexos assim, e atividades de integração social, né, de aproximação, que essas crianças confraternizem, que elas se integrem, enfim. E também atividades em equipes, tá? Da faixa etária dos 12 aos 14 anos, há uma supervalorização aí da competição. Então, a brincadeira ou o jogo, né? Mais o jogo, porque a brincadeira já não é tão praticada assim, mas o jogo ele é visto como uma forma de competição e a vontade é de vencer mesmo, tá? Há uma necessidade de autoafirmação nessa faixa etária, né? Por ser aí, né, a pré-adolescência, há um grande conflito de personalidade, então, né, as pessoas, o jovem começa a se descobrir e começa a ter alguns conflitos internos, aí é super normal, né? Nessa faixa, o jovem também é altamente influenciável, né? Porque ele quer agir de tal forma para se enquadrar nesse grupo, né? Ou ele quer usar tal coisa para ser bem aceito, enfim, né? E a mídia, TV, propagandas, né? Acabam influenciando alguns comportamentos, algumas formas de se vestir, enfim. Quais são as atividades, então, para esse público dos 12 aos 14 anos? Jogos, tá? Principalmente jogos. Gincanas, né? Você sabe muito bem, né? Competição, aí lembrem de vocês, né? Que gostam muito dessa questão aí. Da faixa etária dos 14 aos 18 anos, então, tá? Começa uma identificação plena com o sexo oposto. Então, há uma grande diferença de habilidade entre o sexo, isso é percebido pelos jovens, tá? Há uma aceitação e discussão das diferenças de habilidade, então, entre os sexos, e ainda permanece aquela necessidade de autoafirmação, né? Ah, eu sou isso, eu vou ganhar, eu sou, né, fulano, eu sou tal, enfim. Começa também uma valorização mais estética, né? As meninas e os meninos começam a se preocupar um pouco aí com essa questão estética, visual e tal. Há um pouco de desprezo pela atividade motora, né? Se lá na infância havia bastante vontade de correr, pular, brincar, se exercitar, né? Jogar, aqui na adolescência, né? É chamada da idade da preguiça, porque os jovens não querem nada, né? Mas enfim, não vamos generalizar também, né, pessoal? Começa uma visão da atividade lúdica não só como atividade física, né? Os jovens começam a perceber que existem outras atividades que podem ser agradáveis e prazerosas, que não só, então, as atividades físicas. E também começa aquela valorização das atividades tanto sociais quanto culturais, né? Ir ao cinema, teatro, enfim, apresentações de danças, shows, tá? Quais são os tipos de atividades adequadas, então, a essa faixa etária? Bem, esporte não deixa nunca de aparecer, né? Embora seja a idade da preguiça, né? Ainda não podemos generalizar, então tem jovens que gostam da prática esportiva. As gincanas, né? Grandes jogos com uma certa complexidade aí nas regras. Atividades que sejam em meio à natureza também são bem apreciadas. Atividades que estejam na moda, né, os modismos, cinema, teatro, show, dança, como eu falei anteriormente, festinhas, reuniões, né, bate-papo, redes sociais, né, passeios, viagens e tudo que envolva a tecnologia também, né. Os adultos, faixa etária dos adultos. Bom, aí a gente muda um pouco, né? Há uma revalorização da atividade física, tá? Se na adolescência, né, a gente não é muito voltado para isso, na fase adulta
há esse retorno aí, né, ressaltando e revalorizando a atividade física, tanto relacionada à questão da saúde, quanto à questão da estética, do bem-estar das pessoas, tá? Há uma valorização da atividade lúdica também, né, já que aí é uma fase de trabalho, né, e a gente sabe que muitas pessoas acabam entrando num período de estresse no momento de trabalho, então é ressaltada essa importância da atividade recreativa e lúdica nesse período aí da vida da pessoa. Há uma supervalorização da estética também, em maior intensidade, né? Até mesmo a atividade física às vezes é voltada por essa questão estética, tá? Há uma dificuldade de se expor nessa idade, né? Os adultos, eles têm muitas vezes medo de passar por ridículo ao participar de alguma atividade recreativa, né? Então, tudo relacionado a status social, convenções sociais, né? Que adulto tem que ser sério, tem que ser marrento, tem que ser bravo. Então, tem aquele certo medo, né? De passar por ridículo, assim, ao participar de uma brincadeira, por exemplo, né? Há uma dificuldade também do adulto de se aproximar dos outros indivíduos para a vivência de atividades lúdicas, né? É bem difícil essa participação e o adulto vai participar mais quando? Quando viaja, né, em excursões, que aí tá diante de um grupo, ou vai participar de um clube, né, em algum momento específico. O bom desse público é que ele aceita a derrota e a vitória, né? Então não tem aquela questão das crianças de ser difícil lidar com a questão da perda no jogo, né? Enfim, o adulto não tem problema nenhum em relação a isso, tá? Quais são as atividades, então, adequadas para esse público adulto? Bom, o esporte, atividades em grupo, tá? Grande enfoque aos jogos de salão e aos jogos de mesa, né? Sinuca, ping-pong, enfim, jogos de sorte e azar, né? As apostas, alguns modismos também, cinema, teatro, show, dança, festas, reuniões, tá? Gincana, atividades culturais, né? Cai muito bem aí para o público adulto, passeios e viagens, né? E até mesmo contemplar algo vagar ou simplesmente, né, ficar assim visualizando também alguma outra atividade. Bem, passamos para a terceira idade então, né, chamada de a melhor idade. Quais são as características, pessoal? Bem, primeiro, o público idoso, né, ele tem uma necessidade de integração social. Muitas vezes esse público ele é discriminado, ele acaba ficando em casa, olhando TV, né, vendo sua revistinha, enfim. Então existe essa necessidade, né, desse público se integrar nessas atividades mais lúdicas. Esse público ele necessita então e valoriza essas atividades em grupo. Eles adoram participar de atividades recreativas. Eles valorizam as vivências físicas e lúdicas, né? Quem já participou de algum momento lá no asilo, por exemplo, vai ver que eles são muito alegres, eles são dispostos, enfim, é muito bacana. Eles valorizam atividades culturais também, tá? E eles têm uma certa dificuldade de aceitação dos erros e acertos das outras pessoas, então é um pouquinho dificultoso isso, mas nada também muito complicado. Eles têm dificuldade de aceitar coisas novas, então no momento que a gente vai levar uma atividade, a gente tem que explicar bem essa atividade para eles, né? E cuidar para que eles tenham uma aceitação boa, né? Estimulando sempre eles a participarem mesmo. Eles não têm dificuldade de se expor, como os adultos que têm medo de serem ridículos, né? Eles não têm, eles se permitem, eles participam, não importa se vão rir deles, o que importa é eles se divertirem mesmo, né? Isso que é o mais bacana. Eles aceitam a derrota com naturalidade, se por exemplo é algum jogo,
Eles não se preocupam se eles vão ganhar ou se eles vão perder. Para eles, o que eles valorizam mais é a questão de estarem participando desse momento, tá? Então é bem bacana mesmo trabalhar com esse público da melhor idade aí. Tipos de atividades, então, né, que são interessantes para os idosos. Bem, esportes, tá? O esporte ele é bom para todas as idades, não sei se vocês perceberam isso, mas claro que de acordo com a idade eu vou adaptar a minha atividade esportiva. Então, atentem para isso. Atividades artesanais e de trabalhos manuais também eles adoram. Jogos de salão, jogos de mesa também, cinema, teatro, né, show, dança, bailinho, né, muito legal. Atividades também junto à natureza, excursões, viagens, passeios, piqueniques também é algo que eles gostam bastante. Algumas dicas complementares aí relacionadas à terceira idade. Primeiro, a gente deve levar em conta que no momento de realizar uma atividade, que não haja muita informação e que essa informação não seja muito complicada deles entenderem, tá? Ou seja, a gente tem que evitar explicações muito longas ou duvidosas, né? E ser o mais objetivo e claro possível. Desenvolver atividades que não utilizem velocidade, né? Que não envolvam um equilíbrio, tá? Que não canse, que não sejam cansativas de corridas, né? Enfim. E a gente tem que evitar permanecer em pé por muito tempo, tá? Evitar atividades que necessitem mudanças rápidas de posição, evitar atividades que necessitem de posições suspensas, por exemplo, também, né? E evitar bloqueios respiratórios, por exemplo, né? Que algumas posições podem desencadear, ou evitar extensões musculares forçadas também, tá? A gente está lidando com um público aí que tem uma certa dificuldade, então a gente tem que estar atento a essas questões, certo? E o nosso último público, então, é o público de PCD, né? Pessoas com deficiência. E independente, né, dessa deficiência ser visual, auditiva, mental, física, tá? A gente tem que se preocupar em quê? Em inserir essa pessoa no grupo, né? A gente não pode simplesmente dar uma atividade para o grupo e outra para essa pessoa. Não, o intuito das atividades de recreação, se vocês lembram lá das nossas primeiras aulas, é integrar as pessoas. Então, a gente vai desenvolver atividades que todo grupo possa realizar, incluindo as pessoas PCD, e tomando alguns cuidados, né? Desenvolvendo atividades com que elas possam realizar também, fazendo algumas leves, né, adaptações, certo? Então, é isso, pessoal. A nossa aula hoje é curtinha, tá? Eu vi que alguns gostaram das videoaulas, outros preferiram leituras, também, beleza. O que eu vou fazer, então? Eu vou disponibilizar essa videoaula e também o material em leitura. Então, vocês vão ter lá disponível tanto para visualizar o conteúdo quanto para ler, tá? Eu sei que a internet de alguns é lenta, é difícil de carregar o vídeo, então vou tentar fazer vídeos mais curtinhos, né? E com a resolução um pouco mais baixa, que ele não fique muito pesado, então para que vocês consigam visualizar aí em casa, certo, gente? Então tá, né? A gente vai conversando, a vontade de conversar com vocês é imensa, vocês não imaginam como dá vontade de ficar falando aqui, mas a gente espera que tudo isso passe bem rápido e que a gente se encontre em sala de aula logo em seguida, tá? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem, cuidem das suas famílias, realizem as atividades, né? E vamos tocar pra frente aí, tá bom? Beijos, se cuidem e até a próxima. Funcionou, não acredito. Ai, legal. Gente, sabe o que aconteceu? A minha felicidade, né?
Enquanto eu arrumo tudo aqui, eu vou dizendo pra vocês. É que a minha câmera do computador, que eu gravo as videoaulas, ela simplesmente parou de funcionar hoje. E aí, eu não tava conseguindo gravar a aula pra vocês. E olha, agora já são 23 horas de domingo. E essa aula tem que estar postada para vocês 8 horas da manhã. Que loucura, né? Tudo bem, passou. Minha iluminação.